Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre transformadores. Vamos revisar um pouco as leis de Ampere, Faraday e aplicar isso nos circuitos magnéticos envolvendo primários e secundários, nossos transformadores. Eu vou falar brevemente também sobre a parte de gerador de energia, assunto que nós vamos discutir em outros vídeos. Vem comigo! Pessoal, nesse segundo vídeo sobre transformadores, a gente vai inicialmente abordar a lei de Ampere. A lei de Ampere nos diz que um condutor, quando percorrido por corrente, então não vamos discutir a fonte aqui, e sim uma corrente, pode ser contínua, alternada. Contínua é mais fácil da gente entender, percorrido por corrente eu uso a regra da mão direita e eu sei que ao redor desse condutor vai surgir aqui um campo B, e esse campo B vai ter o seu sentido dado pela regra da mão direita. Então a corrente indo para cima, o polegar para cima, vai indicar que sentido de B é para cá. A sua intensidade, ou módulo de B, vai ser igual ao mu vezes o I sobre 2πr. E por que R? Porque R relaciona a distância perpendicular aqui, essa distância R, onde eu quero medir o valor de B, certo? Bom, imagine agora que eu pego esse condutor e eu enrolo esse condutor. Então ele não é mais um condutor retilíneo, agora ele passa a ser uma bobina. O que acontece com as linhas de força quando eu faço essa bobina? Um solenoide, por exemplo. As linhas de força que ficavam ao redor desse condutor vão fazer uma interação e vão criar linhas de força que ficam entrando e saindo em todas as direções, isso em 3D, certo? E a gente vai ter então o campo B produzido. Mas em que direção fica esse B? Onde seria o norte desse eletroímã? Onde seria o sul? Para isso a gente tem a regra da mão direita, que nos auxilia em saber para que lado é o norte e que lado é o sul, como ficam essas interações. Bom, pessoal, a regra da mão direita aplicada às bobinas, a gente coloca os dedos indicando o sentido da corrente, que aqui no caso é para cá. Ó. Se a gente for observar, a corrente passa por trás da minha mão, faz a volta, passa por trás da minha mão, então os dedos estão apontando aqui o sentido da corrente. O polegar vai indicar então o norte desse campo. Esse campo interage dessa maneira, onde aqui as linhas de força saem e aqui elas entram. Pessoal, nesse ponto eu gostaria de fazer uma pausa e a gente partir para a parte de simulação para fixar os conceitos tanto da lei de Ampere quanto da lei de Faraday e ver o princípio de funcionamento do transformador. Depois a gente volta para a explicação, onde lá eu vou mostrar a interação já numa estrutura estática. E aí a gente vai partir então para a relação de transformação, para as relações de Spira, enfim, outros conceitos mais específicos dos transformadores. Vamos ver então. Na sequência aqui, nós temos alguns vídeos onde eu mostro para vocês os princípios físicos que a gente comentou, alguns outros que vocês já conhecem. Nesse primeiro aqui, a gente tem o ímã e a bússola e a gente consegue ver a direção e o sentido desse campo magnético, das linhas de força desse campo magnético ao redor desse ímã. Tanto eu tenho a representação desse campo aqui com essas mini bússolas, como eu tenho com a bússola ao redor dele. Lembrando que a bússola nada mais é do que um outro ímã, onde também tenho aqui a orientação norte e sul. Lembrando que sul é atraído pelo norte, norte é atraído pelo sul, enfim. Então tem como usar essa bússola para verificar a direção desse campo. Na sequência, pessoal, eu mostro aqui o eletroímã, onde eu substituo aquele ímã por uma bateria e um condutor percorrido por corrente. No caso aqui, corrente contínua. É possível, na animação, alterar a polaridade ou mesmo remover completamente a tensão. Se a tensão não tem campo magnético, vocês vão notar que eu vou mover a bússola e não há
interação nenhuma, né? O campo ela está parada do jeito que estava, ela ficou, e eu posso inverter a polaridade. Ó, se eu inverto a polaridade, a bússola se move também, certo? Aqui está presente então a lei de Ampère, que diz que o condutor percorrido por corrente tem ao redor desse condutor um campo magnético. Quando eu enrolo esse condutor numa espira, esse campo magnético fica muito mais intenso. Eu posso remover espiras aqui, ó, 3, 2, deixar uma única espira, e eu vou ver que esse campo fica menos intenso. É possível mostrar aqui o medidor. Então, aqui ele está em Gauss, tá? Mas ele já vai servir para a gente poder ter uma noção. Aqui está medindo em torno de 10 Gauss, e se eu aumentar o número de bobinas, obviamente que esse campo vai aumentar a intensidade dele. Para cada espira, praticamente dobra o valor. Ó. 4 espiras dá em quase 40 Gauss. E uma espira, 10 Gauss. Então, esse campo aumenta proporcionalmente a quantidade de espiras e, obviamente, também em função da tensão e, por sua vez, indiretamente da corrente que circula nessa espira. Certo? Se eu diminuir a tensão aqui, vamos botar mais ou menos 5 volts, que é metade, o campo também cai para metade. Se eu variar, o campo muda a direção dele. O módulo permanece igual, ó. Aqui é o módulo, mas a direção x, vocês vão notar que x e y muda. Ó. Eu vou mudar aqui, ó. Notem que muda, inverte, né? Tanto o x quanto o y do campo, certo? Indicando que esse vetor estava para um lado e virou para o outro. A gente pode ver isso na bússola também, que é muito mais fácil, né? À medida que eu mudo aqui, muda lá também. Eu posso substituir isso por uma fonte de corrente alternada e a gente vai ver isso acontecendo bem mais fácil do que ficar mudando a tensão ali, né? Mas ok, isso são ferramentas que a gente vai usar depois. Então aqui a gente tem a lei de Ampère. Se eu for para o transformador, o que eu tenho aqui? Eu já deixei o circo montado, certo? Eu tenho aqui uma bobina, uma fonte de corrente alternada nela, e eu tenho uma outra bobina e um voltímetro, simplesmente. O que eu tenho aqui é um eletroímã com um campo, vamos substituir ele por uma corrente contínua. Então o campo está contínuo aqui, notem que a bússola nem se move, e do lado de cá eu não tenho indução nenhuma de corrente. Aqui lei de Ampère explicando o fenômeno. Aqui lei de Faraday, um condutor exposto ou nas proximidades de um campo magnético esse que tem que variar, induz no condutor uma FEM, uma força eletromotriz. Obviamente a gente também vai ver efeito da corrente circulando. Se eu tenho uma força eletromotriz no condutor, existe uma corrente, se for um circuito fechado, haverá uma corrente circulando. Muito bem. Aqui, se não houver variação desse campo, a lei de Faraday explica que não há indução. Em contrapartida, se eu substituir ou se eu simplesmente provocar modificações aqui, eu vou notar que existe uma FEM induzida do lado de lá. Isso também é proporcional, pessoal, à quantidade de bobinas. Quanto mais bobinas, maior vai ser a intensificação dessa indução, certo? Eu tenho mais condutores postos ao mesmo campo variando. Então, isso é proporcional. Para facilitar, eu posso, se eu tiver um eletroímã criado por um ímã, ou mesmo por uma pilha, para que haja indução, eu tenho que fazer com que esse campo se mexa. Uma forma de eu fazer isso é mover esse ímã, passar ele aqui por dentro, enfim, daí eu vou ter indução. No transformador, isso não acontece, certo? No transformador, as bobinas são estáticas, ele é uma máquina estática. Então, para o campo poder variar, já que eu não posso mexer no eletroímã, como é lá no caso do gerador, né? Não posso mexer nesse eletroímã ou nesse ímã, eu vou substituir por uma fonte de corrente alternada. Substituindo por uma fonte de corrente alternada, eu tenho o campo variando. E tendo esse campo variando, eu tenho aqui o que eu observo é a lei de Faraday acontecendo, né? O campo está variando nas proximidades de um condutor, induz nesse condutor uma força eletromotriz,
certo? Se eu aproximar, essa FEM aumenta, porque a intensidade do campo aumentou. Quanto mais distante, menor a intensidade do campo. Quanto menos bobinas, menor a intensidade também. Vocês praticamente não enxergam variação ali, né? Quanto mais bobinas, mais intenso é o campo eletromagnético. A gente já viu isso no experimento anterior. Maior também vai ser a indução dessa força eletromotriz na bobina secundária, certo? Então, pessoal, esse é o princípio do transformador. Agora a gente volta lá para o vídeo e eu vou mostrar para vocês a questão das relações de transformação, as relações de espiras e as relações de corrente, que na verdade são a mesma constante A, certo? Só que todas elas descritas de forma separada. Então, voltamos lá. Vamos fazer um transformador aqui. Vamos colocar aqui o nosso transformador. Vamos colocar aqui uma bobina. E vamos enrolar do mesmo jeito o lado de lá. Se vocês forem ver, eu estou usando o mesmo traçado. Certo? Mesmo traçado. Não vou dizer para vocês quantas bobinas tem no primário nem no secundário. Nem vou comentar aqui a bitola do fio. Isso por enquanto não importa. Vamos imaginar o seguinte. Esse meu condutor aqui tem uma corrente I que está passando nele. Então, se eu for usar a regra da mão direita, a corrente vai nesse sentido aqui, o meu polegar fica para baixo, o fluxo magnético, linhas de força vão sair por baixo e vão entrar por cima, certo? Então, iriam aqui, ó. Mesma coisa, tá? Iria nesse sentido aqui. Quem está gerando é aqui esse lado aqui, porque é aqui que eu acoplei a minha fonte, ó, certo? Uma fonte que inicialmente era contínua e agora eu vou brincar com vocês e vou colocar uma fonte alternada. Ora, então, o fluxo vai estar indo para baixo, ora o fluxo vai estar indo para cima, porque o fluxo é proporcional em intensidade à fonte geradora, a corrente que produz ele, certo? Isso lá da lei de Ampère, tá? Então aqui estou usando a lei de Ampère no primário. Por que eu digo primário? O lado do transformador que fica ligado à fonte a gente chama de primário. E o lado que não fica ligado à fonte, então, o secundário. Ok? Bom, uma vez que essa corrente varia, esse campo também varia. E esse campo variando, Faraday já nos disse isso 10 anos depois do Ampère, que se eu colocar um condutor próximo a um campo magnético variante no tempo, induz nesse condutor uma força eletromotriz. Só que eu não coloquei um condutor qualquer, eu coloquei ele arranjado na forma de bobina. Então isso vai somar, vai potencializar essa indução nesse condutor, certo? Vai potencializar. Então, pessoal, o campo ora sobe, ora desce, ora sobe, ora desce, porque no primário ele está sendo gerado, certo? E no secundário ele está induzindo uma FEM aqui. Então, se eu colocar um voltímetro aqui, ora, esse voltímetro vai estar apontando para cá, ora, esse voltímetro vai estar apontando para cá. E ele vai ficar oscilando para lá e para cá, esse ponteirinho, porque essa FEM ora vai ser induzida num sentido, ora no outro, em função do fluxo que está sendo induzido aqui. Ok? Muito bem. Então, esse é o princípio do transformador, e a gente fala aqui do transformador ideal, certo? No primário, eu posso lembrar do Ampère, do condutor, circulando corrente nele, produz um campo. No secundário, eu posso me lembrar do Faraday. Campo variando, induz uma FEM no condutor. Então, pessoal, uma vez que eu tenho isso, eu posso pensar que eu tenho relações de transformação. Eu posso pensar que esse meu transformador consegue
mediante tensões na entrada, gerar tensões na saída. Obviamente que isso tem que variar. Então, o que eu tenho agora para falar com vocês é a razão de transformação. Quando a gente fala em razão de transformação, a gente relaciona tensões de primário e secundário, aquelas forças eletromotrizes que eu comento com vocês. No primário, colocada por mim, mediante uma fonte, no secundário, porque ela é induzida lá. E aí eu vou usar as letrinhas P e S para isso. Se eu quiser a relação de transformação, eu vou colocar aqui a tensão do primário, vamos anotar em vermelho aqui, a tensão do primário pela tensão do secundário. Isso vai me dar uma relação de transformação. Mas eu sei também que a minha tensão do primário é proporcional ao número de espiras do primário, diretamente proporcional ao número de espiras do primário. E eu sei que a minha do secundário também é diretamente proporcional ao do secundário. Então, é isso que a fórmula aqui de cima quer dizer. A tensão do primário pela tensão do secundário é diretamente proporcional, é idêntica ao número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário. E aí, pessoal, algumas análises. A primeira delas, se essa minha relação de transformação, essa minha relação de espiras, que é a mesma coisa, tá, for maior que 1, significa que o meu numerador é maior que o meu denominador, que a minha tensão do primário é maior que a minha tensão do secundário, e, consequentemente, que o número de espiras do primário é maior que o número de espiras do secundário. Por número de espiras, a gente não consegue ver muita coisa, mas pela tensão de primário e secundário, a gente percebe que se eu investir, se eu colocar no meu primário 10 volts, eu vou obter menos que isso na saída. Então, esse transformador, ele é chamado de transformador abaixador. Em contrapartida, se eu tiver um transformador onde o A é menor que 1, significa que VP é menor que VS, primário menor que secundário. Obviamente que o número de espiras do primário também vai ser menor que o número de espiras do secundário, e, obviamente, que ele vai ser um transformador elevador. Eu vou colocar no meu primário uma tensão e eu vou obter uma tensão bem maior no secundário. Tá? E aqui eu posso colocar um exemplinho antes de falar um pouquinho mais sobre a corrente. Imagina que eu passo para vocês um A igual aí a 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 1 por 2. Significa, então, que a minha tensão do primário em relação à minha tensão do secundário é 1 para 2. 1 para 2. Para cada volt que eu tenho na entrada, eu tiro 2 volts na saída. Ele é um elevador. Notem que é menor que 1. Mas o que acontece com a corrente? Bom, para explicar isso, pessoal, o melhor é a gente falar em potência. Estamos falando de transformadores ideais. Transformadores ideais, a gente trabalha com potências, eu posso dizer que a potência do primário e do secundário são iguais. Quando eles forem não ideais, isso muda, ok? Mas falando de transformadores ideais, eu posso chegar à seguinte conclusão, que a potência, que é tensão vezes corrente do primário, é igual a tensão vezes corrente do secundário. Então, eu posso dizer, passando isso aqui para cá, né, dividindo, eu tenho que a tensão do primário pela do secundário é IS por IP. Mas, ora, a tensão do primário pelo secundário é A. Então, eu posso dizer aqui que o meu A, que é primário por secundário, que é o número de espiras do primário pelo número de espiras do secundário, é também o número de corrente do secundário pela corrente do primário. Certo, pessoal? Lembrando que é o contrário. E agora, para fechar, quando eles não são ideais. Transformadores que não são ideais, as potências de primário e secundário são diferentes. Então, entra em cena a minha eficiência, que vai me dizer qual é a relação que eu tenho entre potência de primário e secundário, quanto eu perdi. Vamos imaginar que eu tenho no secundário 600 watts e que no primário eu tenho uma potência de 900. Obviamente que eu perdi aí 300 watts, né?
A minha eficiência vai ser, então, 600 por 900, 2/3, 0,6666 ou 66,67% se for eficiência percentual. E agora, para fechar esse vídeo, um exercíciozinho onde eu tenho um transformador e é dado que esse transformador fica ligado a uma linha de 120 volts, que a corrente que ele consome é 0,3 amperes da fonte. Desejo saber a minha corrente de secundário e é dado aqui também informações construtivas dele, 240 espiras no primário e 30 no secundário. Como não falou nada sobre esse transformador, ele é ideal. E aí a gente vai para as nossas contas. Eu sei que a minha relação de transformação, que a minha relação de espiras é A. Sei que A é 240 espiras do primário por 30 do secundário. E eu sei que essa conta me resulta em 8 espira por espira, isso é adimensional. 8 também vai ser a tensão do primário pela tensão do secundário. E vai ser também a corrente do secundário pela corrente do primário, porque a gente viu isso aqui. Então, pessoal, como eu desejo saber a minha corrente do secundário, eu escrevo assim. A corrente do secundário vai ser 8 vezes a corrente do primário. E isso vai dar 8 vezes 0,3, que é igual a 2,4 amperes. Então, a minha corrente do secundário vai ser 2,4 amperes. Bom, esse é um único exercício, obviamente que eu vou passar outros exercícios para vocês, a gente vai brincar um pouco mais com isso, relação de transformação, mas para essa primeira parte do vídeo, acho que a gente pode ir parando por aqui. No próximo vídeo a gente explora um pouquinho mais outros exercícios e um pouquinho mais também sobre mais fatores de especificação de transformadores. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.